Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro, Amando a Deus. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos para a semana 37, para a glória de Deus. Vamos lá? Deus que nos enche de seu Espírito. E acontecerá depois disso que derramarei do meu espírito sobre toda a humanidade. E os filhos e as filhas profetizarão e os seus velhos sonharão. E os jovens terão visões. Joel 2, 28. O Deus a quem devemos amar, prometeu nos encher do seu espírito. Como ele faz isso? Considere os seguintes meios que Deus usa para nos derramar do seu Espírito Santo. 1. Oração. A Bíblia fala de orar no Espírito Santo. Estar em plena e constante comunhão com Deus por meio da oração. A oração nos coloca em contato com o fluir do Espírito. Efésios 6, 18. A palavra. O livro santo é inspirado pelo Espírito e as suas palavras estão contidas nas Escrituras. Ela é a espada do Espírito. Para estar cheio do Espírito, precisamos estar cheios da tua palavra. 3. Fruto. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo na prática. Viver manifestando o fruto do Espírito é viver plenamente cheio dele, andando com ele, sendo influenciado pela sua vontade. 4. Dons. Não há como ser cheio do Espírito Santo sem ser usado por ele. Para tanto, ele capacita o seu povo com os dons necessários e disponíveis por sua vontade, para realizar a obra do Espírito. 5. Atividades espirituais, adoração solene, reuniões cristãs, serviço de culto, evangelização, estudo bíblico, tudo que a igreja faz com o sacerdócio real, são meio dele se derramar. Santificação. É necessária uma vida santa para ser cheios do Espírito. O Espírito Santo, seu nome exige isso. O Espírito é santo, e seu nome exige isso. Ele não encherá um templo sujo. Dessa forma, o processo de santificação é o seu agir em cooperação conosco e assim tornar a sua habitação em nós dignos da sua presença e plenitude. 7. Comunhão cristã. Conviver com cristãos maduros e também com os que não são maduros nos ensina. A comunhão espiritual é aguçada e é uma forma de o Espírito nos encher também. 8. Avivamento. Por último, uma forma extraordinária de sermos preenchidos plenamente do Espírito é quando ele, em sua soberania, responde ao clamor da igreja por avivamento e se derrama copiosamente sobre o seu povo. Pergunte-se, meu amor pelo Senhor é tal que ele não reteria a plenitude do seu Espírito a alguém que tanto ama? Eu acho muito interessante essa última pergunta. Será que estou perto de Deus o suficiente para que o Senhor derrame do teu Espírito em mim e através de mim, por meio de mim? Eu acho tão interessante que queremos muito de Deus e todos nós queremos muito de Deus, mas entregamos muito pouco ou quase nada a Ele. A Bíblia relata duas igrejas, a igreja fiel e a igreja infiel. A igreja fiel é aquela que anda em obediência. O problema é que a gente só quer os louros de quem tem Deus. Só que o que você precisa entender é que quem é cheio do Espírito Santo, quem está com Deus, a pátria dele não é esse lugar. Então a terra sempre será um lugar um pouco desconfortável, pelo menos um pouco. Você consegue resistir no dia mal? Você consegue viver as coisas segundo o coração de Deus? Você consegue obedecer às Escrituras? Ou você acha que pode viver o teu evangelho aqui de qualquer forma, de qualquer maneira, da forma que você quiser. E você acha, por bem, por direito, que talvez você deveria viver da sua maneira e Deus derramar sobre você bênção só porque Ele é bom. Você sabia que quando a gente come demais, bebe demais, se envolve com o que não tem que se envolver, acelera processos, nós estamos profanando o templo, porque o Senhor disse que habitaria em corações.
profanar o templo do Espírito Santo, sim. Profanando o templo do Espírito Santo, não cuidando dele. Aí você nem cuida do templo do Espírito Santo, dorme na madrugada, acorda correndo, passa o dia sem se lembrar do Senhor, não faz uma oração. Aí chega na hora da iniquidade, você quer que Deus, o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, esteja à sua disposição, como se ele fosse um garçom. O dia que entendermos que Deus não é o nosso garçom, que Deus é o nosso Pai e que Ele exige obediência, a nossa vida com Ele muda. O dia que você perceber que Deus ele não está aqui para te servir, que Ele está aqui para ser amado, porque Ele é o amor perfeito, aí sim você vai saber quem é o teu Pai. Você acha que o Espírito Santo de Deus, que ele vem para todo mundo que quer o caminho da verdade, você acha que ele não quer derramar dele em você? O retrato do amor perfeito não quer te encontrar? Por que você está tão distante? A Bíblia diz que Deus está perto. Eu amo esse texto de Tiago, porque às vezes a gente se sente tão longe, tão no vale da sombra da morte, tão só. E a Bíblia diz, ele está perto. Mas se ele está perto, como é que eu vou achar ele hoje? Como é que eu acho alguém que está perto? Procurando. E onde eu vou procurar, Poliana? Adorando. Como eu vou adorar em espírito e em verdade? Mas como adorar em espírito e em verdade? Através dos pontos que eles entregaram para a gente nessa manhã. Oração, palavra, fruto, dom, atividades espirituais, santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Comunhão cristã e avivamento. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem estar no caminho da verdade, você não pode ir para o dono da verdade. Sem viver a plenitude de Deus, sem buscar o Senhor de forma justa, não para satisfazer o seu desejo, para satisfazer a sua vontade, para que os teus, eu quero ficar perto de Deus só para não ser castigado. Deus não é isso. Deus ele quer de mim, de você um relacionamento. Ele quer de mim, de você comunhão. Ele quer que eu e você estejamos perto dele, adorando e o amando em espírito e em verdade. E existe um convite de Deus todos os dias para nós, para que nós possamos nos aproximar dele de verdade, com o coração disposto a amar. Porque Jesus é a encarnação do amor. Ele é o verbo perfeito, que ele desce do céu para nos mostrar e nos revelar o que é compaixão, graça e misericórdia. E querer viver a plenitude de Deus na terra é entender que existem mesas que a gente se senta e existem mesas que a gente não se senta. Olha, mas quais são as mesas que eu me sento? Mesas em que vão te aproximar da presença de Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, santifica-nos na verdade. Nos leve ao sublime conhecimento da graça de Deus. Senhor, nos alcance, nos preencha. Faça de nós um vaso novo. Senhor, nos ensine, nos ministra. Conduz-nos, Pai. Conduz-nos ao teu coração. Nos amamente, nos alimente, nos leve, Senhor, a um encontro contigo. Nós queremos desfrutar de um romance íntimo, secreto. É tão interessante saber que temos um Deus, mas temos um Pai e temos um noivo. E temos completa comunhão. A comunhão com o céu, ela não é pouca, não é em partes, ela é completa. Ensina-nos o valor da satisfação e do contentamento em sermos de Deus. Assim cremos, oramos, desejosos de que o Senhor é fiel e que o Senhor endireitará as nossas veredas. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pelo nosso país. Alcança o Brasil com o espírito da verdade. Senhor, que haja paz nos nossos muros. Oro também por Jerusalém, que haja paz em Jerusalém. Oro para que o Senhor alcance cada coração, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador do mundo. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Glória a Deus, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Um beijo. Deus abençoe. E até semana que vem, se Deus quiser.